Fala galera, bem-vindo ao Deu Bom Podcast, episódio 001. E dessa vez a gente vai falar sobre um assunto um pouco mais técnico, como quebrar a objeção e gerar interesse ali no seu cliente, no seu possível cliente. Geralmente a gente trata como lead, que já é um nome um pouco mais técnico. E hoje novamente estou aqui com o meu grandíssimo amigo e sócio, Augusto Moraes. E Augusto, me fala hoje assim rápido, de forma muito breve, como tu quebra a objeção? Eita, ele nem apresentou. Já veio quebra a objeção. Vamos lá. Deixa eu dar um passo. Eu posso dar um passo atrás? Não, a ideia é você primeiro prazer, me chamo Augusto Moraes, aqui rosto do podcast, mas tamo junto. Vamos lá. Olha só, primeira coisa, a gente tem que entender que o processo de fechamento ele não é um momento. Ele não é aquele ato que eu pego na mão do Júlio e diz assim, vamos passar o cartão, vamos fechar o negócio? Perfeito. O fechamento começa desde o primeiro contato. O contorno de objeção começa desde como eu comuniquei na primeira abordagem via WhatsApp ou via telefone. Então, eu sempre costumo dizer que fechamento não é um momento, é uma construção. Boa. Sabendo que é uma construção, irmão, então se a gente for falar de como é que a gente fecha negócio, eu preciso falar de como é que a gente constrói. Mas aí a gente vai deixar isso bate-papo. Deixa eu Era só pra dar uma... Então, o adendo é esse. Fechamento não é um momento, fechamento é uma construção. Boa. Agora também apresentando aqui novamente o nosso também treinador comercial, cara super expert na área de vendas, Gui Deoli. Fala turma, e aí, como estamos? Rapaz, Gui, tava com saudade de sentar nessa mesa aqui, tá? Bom demais. Todo mundo tá comentando sobre o primeiro episódio, todo mundo tá chegando falando assim, cara, incrível tudo isso, muito incrível. Muito bom. Gui, de forma muito breve, como que tu faz para quebrar objeção do teu cliente? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a objeção, ela só dá medo nos times de vendas que nós treinamos, porque ela, na maior parte das vezes, ela é imprevisível. Ou seja, quando uma objeção ela é imprevisível, eu tenho medo do que eu não conheço. A primeira coisa que eu preciso para quebrar a objeção é deixar o processo mais previsível. É deixar isso já pré-definido. Essa é a minha tasquinha aqui pra gente começar. Só tasquinha. Isso aí. Se liga que é só tasquinha, só o início, galera. Exatamente. Gente, agora finalmente apresentando aqui o Júlio. Cara, assim, no último podcast a gente falou diversas vezes ele aqui, então nada mais justo do que primeiro ele se apresentar e já em seguida falar como que tu quebra a objeção. O cara que tá subindo a régua aí na empresa, fazendo mais de... Quantas ligações que ele fez? Caraca, nem sei, velho. Deve estar umas 1.500 ligações mês. Hoje eu vou sabatinar. ligação é um dos detalhes, né? Ligação é um dos detalhes. Mas hoje eu vou sabatinar o Júlio, tá? Hoje eu vou botar pra cima dele. Porrada. Se apresenta aí, Júlio, pra gente. Ó, antes de me apresentar, eu queria dizer que é um sonho estar aqui. Acho que nem todos vocês sabem disso. Em 2020, tem um episódio meu e desse cara aqui gravando o nosso podcast, Mindcast. Podcast sobre mentalidade. Foi o único episódio, a gente não gravou mais, mas hoje... Por isso que a gente não tá famoso. Fica a dica aí, tá? Cara, vocês dois, eu tô com medo, então. Se os dois estão aqui, não vai ficar só em 2 episódios aqui, né? Não, com certeza não. Beleza, então, tranquilo. Mas, ó, meu nome é Júlio César, Trabalho com esse pessoal aqui. Pra mim, é uma honra estar aqui. Hoje, pode parecer que eu sou maior de altura, mas com certeza eu sou o menor dessa mesa. Tenho muita expectativa para esse episódio, contribuir bastante, mas, sem dúvida nenhuma, aprender bastante também. É isso aí, vamos embora. Como é que tu quebra a objeção? Então, a objeção, antes de eu quebrar, eu tento antecipar. Antes da gente chegar na objeção, antes do cliente falar a objeção, eu tento antecipar ela no processo de negociação, no processo de qualificação, para quando o cliente levantar a bola da objeção, eu já toquei nesse assunto lá atrás, e aí ele já nem vai ter mais essa objeção, porque eu já antecipei lá atrás, já respondi essa dúvida na cabeça dele. Muito bom. Gente, peguei todo mundo de surpresa aqui, tá? Foi de forma proposital, era só pra já aquecer. Eu aprendi uma coisa muito, muito interessante nessas últimas semanas aqui, trabalhando mais próximo do Guilherme, que é, cara, o choque inicial. Então, assim, no primeiro momento a gente tem que, cara, acelerar, né? Ele usa um termo muito bacana na consultoria, que desfibrilador? O desfibrilador, que já é no início, já dá o gás máximo. Então, assim... Essa é a forma que eu percebi que eu quebro a objeção. Já entregando muito no começo. Então, já respondendo a mim é isso. Já quebrando o padrão no começo, né? Eu uso um termo que o Júlio até acha engraçado, que é roubando a atenção. Então, assim, eu não quebro a atenção, eu não quebro a objeção, eu roubo a atenção. Então, foi de forma proposital aqui pra gente já começar roubando a atenção de quem tá aí assistindo. E agora, sério, vamos lá, assim, fazendo os nossos 30 segundos iniciais aqui, valendo a partir de agora. Só para novamente se apresentar, falar rede social, tudo certinho, porque a gente tomou uma puxada de orelha que no último podcast a gente não fez isso. Então vai lá, Augusto, rede social, o que tu faz,
pitzinho do Augusto. Pitzinho do Augusto. Isso aí. Caraca, pitzinho ao vivo. Vamos lá, galera. Rede social Augusto Moraes M, tá? Moraes com I. Instagram é onde você me encontra, onde eu tô mais ativo. Né? Tem, acho que a mesma rede social lá no TikTok, nem sei se é, mas você pode procurar lá. Né? E, cara, o que a gente faz? Hoje eu tenho 2 frentes de atuação. Hoje eu sou sócio executivo da V4 Company, então eu trabalho com assessoria de marketing digital, acelerando o negócio através da internet. E também sou sócio desse rapaz aqui que está na minha frente, Guilherme Oliveira. A gente tem uma aceleradora de vendas, a gente presta consultoria e aceleração na parte comercial para PMEs aí dentro do Brasil. O que a gente faz, cara? O que eu faço? Eu faço 1 vira 2, 2 vira 4, 4 vira 8. É isso que a gente faz. A gente faz a multiplicação do seu resultado. Então esse é o meu negócio. Isso é muito forte. Muito bom. Vamos lá, Gui, você agora. Show de bola, gente. @GuiDeoli. Sou sócio do Augusto aí no negócio de vendas. Tamo junto aqui pra gente conversar sobre vendas. A gente treina times aí de 6 estados brasileiros, mais de 6 estados brasileiros. Hoje a gente inclusive fechou mais um, então era um estado que a gente não tinha, então já tá em 7. E é isso aí, vamos junto. Se é pra falar junto. de fechamento, bora fechar, né? Bora fechar. Hoje eu já vendi, né? Então tá ótimo. É uma boa, é um bom primeiro tema. Quem já vendeu hoje aqui na mesa? É um bom primeiro tema. Então vamos lá, Júlio. Sabe contar até 20? O cara que faz essa pergunta é maldoso, é maldoso. Depois a gente conta o que é essa história. Bom, vamos lá. JuliuJ.01 no Instagram. Hoje estou como BDR aqui na unidade V4 do Augusto. Ajuda um pouquinho no bastidor de cada coisa aqui, do negócio de venda, deu bom podcast. E tamo aí, vamos pra cima. Esse é o braço direito dos 3, viu, galera? É um bração. Deixa eu só puxar uma coisa aqui muito interessante, tá? A gente tá falando de objeção aqui no começo do episódio, mas muitas das pessoas que vão olhar aqui, possivelmente eu posso até estar errado, mas eles não vão saber o que é objeção, a definição de objeção. E sempre é muito bom a gente talvez começar desse início. Cara, o que é objeção, Augusto? O que é a objeção? É só um não? O que é? Objeção é cortina de fumaça. Essa é a minha definição para objeção. O que é uma cortina de fumaça? É tudo aquilo que está não deixando claro ou que faz você, uma pessoa, não confiar no seu produto ou na sua empresa ou em você, vendedor. Tá? Então é uma cortina de fumaça. Às vezes o cara quer o produto, ele precisa. Às vezes ele não sabe o que quer, mas ele precisa. Então existe uma cortina de fumaça que não faz ele enxergar a necessidade ou o valor necessário sobre o seu produto, seu serviço. Então, para mim, objeção é essa cortina de fumaça que faz o cara não enxergar o valor que você quer gerar ali naquela negociação. Muito. E você sabe por que eu pergunto isso? É porque muitas vezes no nosso processo comercial, a gente tem a objeção e a gente nem sabe o que é objeção. Sabe por quê? A maior parte dos vendedores, dos gestores comerciais, dos donos de empresa, eles acham que objeção é quando o cliente fala não para você. Exato. E aí, me manda por e-mail, não é objeção. Não, então, assim, a gente tem diversas objeções que elas não fazem parte de um não. É como se você leva um fora. Num relacionamento, vamos dizer que você está tentando namorar com alguém ou então tentando conquistar alguém. Se a pessoa fala assim, ela nunca namorou, mas se você chega e fala assim, cara, vamos dançar. Ela fala assim, não, é porque eu terminei um relacionamento recente. Você não levou um não, mas você levou uma frase de objeção. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que quebrar aqui no começo do podcast é nem toda objeção é um não. Como o Augusto falou, essa cortina de fumaça é tudo que me impede. Mas, Júlio, o que você acha que é objeção para você? Cara, eu geralmente quando vou dar um treinamento sobre objeção, eu trago essa clareza, né, para os vendedores que vão estar ali, porque eles têm muito essa percepção exata de, pô, é objeção só quando o cliente fala não ou quando ele fala que não quer. Mas na verdade, cara, para mim objeção é quando uma informação não ficou clara a ponto de o cliente poder avançar. Então, para mim é isso. Uma informação não está clara para ele, a ponto dele conseguir avançar, dele conseguir entender, como o Augusto disse, a entrega do produto, a entrega do serviço. Perfeito. E para você, Jean, o que é? Cara, objeção para mim, eu até falo uma frase muito parecida com essa que o Augusto trouxe. Mas engasguei. Não, mas dá uma objeção em falar em público. Não. O bebi água desceu no lado errado. Não corta não, deixa assim mesmo. Tá? Vambora. Eu tenho um treinamento muito antigo que eu dava que era Phantom Walls, que era tipo paredes fantasmas. Como é que é, mano? Phantom Walls, paredes fantasmas. Caramba. E aí, basicamente, o que significava, né? A gente ia falar, cara, onde que o teu cliente está tentando subir uma parede que não existe entre vocês? Né? Então, aquele famoso, preciso ver com meu marido e te dou a resposta. Preciso ver com meu sócio e te dou a resposta. Então, assim, isso geralmente as pessoas não interpretam como objeção. Então, objeção para mim cara, é muito além do não. Como o Guilherme disse, o não ele não é uma objeção, ele já é um não. O não é não quero, geralmente. E objeção é tudo que vem antes. Então, assim, cara, até a forma como o cara tá pedindo o preço, ele já pode estar pedindo o preço de forma proposital para ele já ter uma próxima objeção. Então, a objeção ela é algo que, na verdade, ela não existe.
Se a gente for olhar, então a gente chama ela de fantasma, né? Paredes fantasmas ali que o cliente vai tentando jogar nesse labirinto que é a venda, que é esse joguinho de xadrez até, de fato, o fechamento, entendeu? Não, e se a gente fosse levar algumas objeções mais famosas que não são não, mas, por exemplo, na volta a gente compra. Por exemplo, quando uma criança vai... Excelente. Na volta Cara, a gente na compra. volta a foda, gente velho. compra, é muito incrível, assim. Não é não, mas você sabe que ele não vai voltar. Vou dar uma voltinha, depois eu olho. Ou então quando a gente vende B2B, né, que é uma das nossas maiores especialidades, que a gente desenvolve muitas empresas assim, tem muitas informações que muitas vezes, cara, vou falar com meu sócio. Às vezes não vai, entende? Não, vou pensar. E aí isso Vou desenvolve... pensar é um calo no sapato de muito vendedor. Vou pensar. Exato. E você sabe, uma coisa sobre o vou pensar é interessante. Se o prospect chega no final ali da reunião e fala que vai pensar, é que ele não encarou com seriedade a forma séria do que você está apresentando. Sim. E é como o Augusto falou, e eu vou jogar essa parte aqui para o Augusto, porque ele é um especialista disso. O Augusto falou assim, antes da gente falar de objeção, eu preciso entender como uma construção. Eu preciso entender o que nós chamamos de fluxo de cadência ali, para ver como eu recepciono esse lead. Sim. Porque o lead, quando chega pra gente, existe algo que os americanos falam de amígdala neural. O que é amígdala neural? É um dispositivo na nossa cabeça que faz com que eu ataca ou fuja. Fly or fight. Ou seja, todo mundo que chega até a mim, se ele vai desenvolver ali alguns pensamentos que vão estar com a amígdala neural ativada, que a gente chama. A pergunta é, no primeiro momento da ligação, Augusto, da ligação ou do primeiro contato, qual que é algumas dicas ali para a turma entender como eu quebro a objeção desde o começo? Porque todo mundo tem objeção. Ou ele fala ou deixa de falar. Assim, todo mundo tem na cabeça dele, né? É isso aí. Cara, a gente tem que entender, pegando esse gancho mais de neurociência aí do Gui, a gente tem que entender que todo mundo tem preconcepções ou preconceitos, né? Tem conceitos prévios sobre tudo. Se eu falo pra você que tá assistindo aí, pensa como um médico se veste. Provavelmente ele vai pensar num cara de jaleco, branco, tal. Se eu peço assim, ó, pensa num bancário, como é que ele se veste? Ele vai pensar num cara de gravata e tal, todo social. E aí, cara, quando eu penso assim, cara, pensa como é que um vendedor se veste. No geral, não tem um padrão, mas no geral você vê aquele cara mala, né, todo suado, de gola polo e tal. No geral aí no Brasil é assim. Então já começa por aí. A gente já tem preconcepções, preconceitos, conceitos prévios de tudo que a gente conhece. Se eu tenho conceitos prévios e preconcepções no começo de uma conversa, eu preciso abrir uma caixinha nova. Como é que eu abro uma caixinha nova para que esse preconceito, para que essa preconcepção não se apresente e não seja uma cortina de fumaça para começar? Isso é muito forte. Entende? Então eu tenho que abrir uma caixinha nova. Essa caixinha nova, quando você se apresentar ou quando você fizer a abordagem, tem que vir assim, ó. O quê? Como assim? Quero saber mais. Tem que vir o gatilho da curiosidade. Augusto, como é que faz isso? Só existe uma única forma. Quebrando o padrão. Eu preciso quebrar o padrão. Eu não posso atender, abordar, ligar para todo mundo igual a tia da Claro. Isso é muito forte. Eu não posso. Imagina que a tia da Claro liga pro Júlio e fala assim: alô, é o Júlio César, aqui eu tô ligando da Claro Móveis e gostaria de apresentar mais um plano. Acabou, irmão. Não tem interesse. Acabou. Agora imagina que a mesma tia da Claro Móveis, ela conhecesse um pouco de padrão mental e conhecesse um pouco de... Lógico que eu sei que tem toda uma estrutura por trás ali dessas... Nem pra estar falando a marca, nem sei se eu posso, né? Vai que eu levo não tem problema. Inclusive o Jean vai trazer um patrocinador aí da Oi, então ele vai jogar concorrente, vai ser bom pra gente. É isso aí. Então assim, cara, como é que eu quebro o padrão? Primeira coisa, lista as frases que todo mercado fala igual. Nossa. Oi, como é que eu posso te ajudar? Né? E todo mundo fala isso. Lista as frases. Oi, gostaria de te apresentar. Oi, eu vi que você se cadastrou pelo interesse. Cara, descreve todas as frases que é comum todo mundo fazer do mesmo jeito. E é chato. Então você já tem que fugir daqui, certo? Fugiu de todas as frases comuns, como é que eu me apresento, quebrando o padrão, para fugir da preconcepção do preconceito inicial. Então imagina que agora eu vou ligar pro Júlio. Fala, Júlio, tudo bem? Cara, aqui é Augusto Mesquita, cara. Como é que você tá? Tô bem, Augusto. Cara, é diferente, gera uma curiosidade. 1 segundo, na verdade, menos de 1 segundo ali. Eu falo, Júlio, primeiro deixa eu me apresentar aqui, cara, Augusto Moraes aqui da V4 Company. Cara, tô te ligando e assim, já tô te pedindo perdão, tá? Por estar interrompendo e tirar 2 minutos da tua vida, que eu sei que tu tá corrido pra caramba, cara. Mas 2 coisas eu posso te prometer. Primeiro, que vai ser rápido e segundo, que vai valer a pena. Irmão, tu me empresta 2 minutos da tua vida? Cara, quebra o padrão. Ninguém se apresenta assim. Eu tô falando de, cara, 5 segundos, galera.
Que aí ativa outra parte do cérebro, o cérebro reptiliano, que é o cérebro, né, intuitivo, que é isso que o Gui estava trazendo aqui. E esse cérebro sempre está pensando, se eu continuo ou eu fujo? E essa pessoa, ela tem que, após essa apresentação, ver assim, como assim? Quem é esse cara? Explica pra turma qual que é o cérebro trino lá. Cara, a gente tem a teoria do cérebro trino, né? O cérebro racional, o cérebro emocional e o cérebro reptiliano. Em todo começo de uma transação de negócio ou um relacionamento, uma apresentação, seja qual relacionamento seja, mas de uma venda não muda, quem está ativo não é racional nem emocional. Quem está ativo é o cérebro reptiliano, que é aquele intuitivo, que é aquele responsável, cara, será que eu fujo ou eu continuo com esse cara? É o mesmo cérebro que, por exemplo, se acontecesse um tiro aqui agora. Cara, o Júlio não... Pessoal, com licença, eu vou correr. Não, ele simplesmente corre, meu amigo. É aquele cérebro ali que está ativo, ele não raciocina, ele não está trabalhando emocional naquele momento. Então o cérebro reptiliano é esse cérebro, responsável por essa intuição. E no mesmo modo, quando você se apresenta na abordagem, no começo de negociação, é ele que está ativo. É aquele cérebro que a mulher está lá passando no shopping e vê um vestido vermelho, 50% de promoção, bem ativado, assim, grande, em laranja, com fundo vermelho. Ela olha, opa, 50% de promoção. Ela não racionalizou que ela está endividada, o cartão está com pouco crédito. Ela não racionalizou. Ela simplesmente, o cérebro assim, vai lá. Ela foi lá, aí ela começa a se emocionar, ela vai para o cérebro emocional, aí lá no final, inclusive, daqui a 3 meses eu vou para um casamento e vai combinar com o meu sapato. Ela agora está justificando com o racional. Então os 3 cérebros, né, digamos assim, as 3 divisões do cérebro, ela trabalha de formas diferentes. E no começo, eu preciso quebrar o padrão justamente pelo cérebro reptiliano. E olha, eu queria que você, sinceramente, parasse esse episódio. Esse episódio possivelmente pode transformar a vida de alguém que está no operacional, no campo de vendas, de um gestor. Eu queria que você observasse e anotasse o que o Augusto está falando. O primeiro passo, listar as frases que o mercado mais fala. O Jean, qual que é aquela da Larissa da Clara lá que você usa? Que você falou. Essa é muito boa, né? Eu acho que foi baseado nisso que o Augusto até falou da Clara, né? De tanto falar esse treinamento. Mas basicamente é ligar assim. Fala, Guilherme, tudo bom? Cara, pode ficar tranquilo que não é a Larissa da Claro. Me dá 2 minutinhos aqui do seu tempo só pra eu te explicar. Aí eu faço pitch. Então assim, já... Quebra o padrão. Vai subir. Não é Larissa da Claro, não vai ser uma cobrança, né? Então assim, é muito nesse sentido. Então, isso também já nem foi eu que inventei, nem posso tomar esse crédito também. Quem me passou isso, na verdade, foi o Hélio. O Hélio fazia isso no passado. E assim, eu só aplico isso hoje em treinamentos, porque funciona muito bem. Então essa é uma quebra e tem várias outras. Então, quando a gente fala de quebrar o padrão, né, eu gosto de usar o termo roubar a atenção. Então eu não gosto de quebrar o padrão, eu gosto de roubar a atenção. Como que eu consigo roubar a atenção do Guilherme em 5 segundos, né? E essa é uma pergunta que eu me faço constantemente. Então, por exemplo, a gente começou a tratar agora com o nicho de concessionária. Cara, por que a gente está ligando e falando o que a gente faz? Liga pro cara, ô Guilherme, tudo bom? Cara, qual é o carro mais rápido que tu tem no teu estoque? Quebra o padrão total, pessoal. Cara, a gente vai tá fechando a primeira venda assim. Cara, tem concepção prévia pra uma pergunta dessa, cara, velho. tem muita gente escutando esse podcast agora achando que isso aqui não dá certo, tá? Eu queria muito que você anotasse o passo a passo. O primeiro passo são frases que quebram o padrão, que o mercado não faz. Júlio? Um gancho nisso aí muito bom do que o Augusto falou do cérebro reptiliano. Eu estava assistindo um podcast algumas semanas atrás de maneira cientista falando sobre isso. E quando a gente está diante de algo desconhecido, de uma pessoa desconhecida, tem 2 perguntas que o nosso cérebro se faz. É o quê? Eu gosto de você? Eu confio em você? Então, aqueles primeiros 15 segundos, 20 segundos, tu precisa fazer com que o cérebro daquela pessoa goste de você e confie em você. Por quê? Porque se eu gosto de você, você não me apresenta perigo para a minha saúde. Você já passou por esse filtro. Se eu confio em você, mais ainda. O que você me disser, eu vou aceitar. Então, essas frasezinhas de oi, Jean, tudo bem? Eu queria te apresentar, não sei, cara, já entrou na caixinha de vendedor chato que quer apresentar. Então, inicialmente, cara, pensa, como que eu falo rapidamente algo que faça com que o cérebro daquela pessoa confie em mim, algo que goste de mim. Isso é muito importante. Pra caramba. E o segundo passo é o seguinte... O primeiro passo, depois que eu anotei as frases que o mercado sempre fala e eu desenvolvi o desenvolvimento de ter uma quebra de padrão, o segundo passo que eu vou deixar aqui para nossa audiência é você, para deixar as coisas com menos medo, porque o vendedor tem medo de objeção. Eu acho que todo mundo aqui nessa mesa concorda o quanto todos os nossos clientes, projetos, o nosso time interno, o quanto fala que tem medo da objeção.
Termina dá aí que medo eu da quero rejeição. Terminei que eu quero quebrar o padrão nisso aí, vai. Augusto, vai lá. Não, termina. Não, eu vou puxar o segundo passo já, você vai conseguir. O Gui falou assim, que, cara, que a maioria dos vendedores tem medo de objeção. Você tem que amar a objeção, irmão. A venda só começa depois da primeira objeção. Deixa eu falar uma coisa pra você. Se você tem medo da objeção, você tá sofrendo venda e não vendendo. Existe um Isso é muito Não, bom. repete. Espera aí que essa é forte. Essa é forte. Se você tem medo da objeção, você tá sofrendo venda e não vendendo. Vendedor só existe para quebrar a objeção. É, cara. Se não, esse é o coloca um papel. robô. Imagina o Ronaldo sem poder fazer gol. Não, ele só toca a bola. Não, chega pra ele na cara do gol. Não, eu vou tocar pra trás. É igual o vendedor que não quer, colocar a bola pra dentro, entendeu? Então assim, cara, esse lance de assim, o vendedor, ele não gosta de objeção. Cara, eu amo objeção, velho. Se ele vem com objeção, é a hora de eu dar o meu show, é a hora de eu, cara, ser o camisa 10, começou o jogo agora. Vamos, bora jogar, joga no meu peito, vamos aqui. Entende? Então, assim, cara, objeção pra mim é excelente, velho. O jogo só começa naquela hora, é a hora do play, papai. E eu vou te falar, eu prefiro o cliente que tenha muitas objeções, que pelo menos ele tá demonstrando interesse. Aquele cliente que não tem objeção, que pra ele tá tudo bem, tá tudo perfeito, eu vou te falar, meu irmão, dificilmente tu vai fechar essa venda. A gente comenta bastante que, cara, é difícil vender pra carioca, por quê? Porque pro carioca, cara, tá tudo perfeito. Não, cara, pode marcar o meeting. Se marca aí, qualquer horário, qualquer dia eu tô disponível, pode marcar. É aquele famoso gente boa, pra ele não ter objeção, pra ele não ter nenhum problema. Na hora do Pix, não vai cantar. Não, na hora ele nem na reunião ele aparece. Exato. Mas, mano, desculpa, vai pro segundo passo. E o segundo passo, o segundo framework que a gente vai mostrar pra vocês aqui nesse episódio é o seguinte: depois que você listou as frases, você vai ter que entender que a objeção para o vendedor, ele só não quer ligar porque ele tem medo da rejeição. Ele só não quer trazer a objeção para cima, para o peito dele, porque ele tem medo da imprevisibilidade, tudo isso. Você tem que deixar a objeção mais previsível. Qual que é a atividade agora para anotar? Eu preciso listar as objeções mais frequentes que eu recebo. Por quê? Porque a objeção, ela geralmente é igual. Assim, vai mudar de negócio para negócio muito pouco. Seu preço está caro, não tenho interesse, olho depois, eu preciso conversar com meu sócio, espero um pouco. Então, você listar as objeções mais frequentes é o segundo passo para que você torne você um grande negociador. E eu vou jogar aqui uma coisa. Você sabe o que treina e deixa mais previsível? Seu time comercial, você que é gestor que está escutando isso aqui, você que é empresário, depois que você listou as frases, depois que você listou as objeções mais frequentes, chegou a hora do que nós chamamos de roleplay. E aí eu vou deixar, inclusive eu vou jogar o Júlio aqui para explicar o que é um roleplay e um roleplay ideal. Mas antes de você entender essa palavra difícil, é o seguinte: roleplay é o que o Augusto chama. O que você chama roleplay? É sai o quê? Saia justa, meu irmão. Bota o cara na trincheira, né? Especialista na trincheira. Tu é vendedor? Pô, me prova, Fefi. Bora. Tu não vende? Pô, bora vender na minha frente. Bora aqui. Isso é roleplay, saia justa. Vem colocar o cara não é vendedor? Vendedor tem que entrar em saia justa, porque a gente entra em saia justa todos os dias, sim ou não? Se eu devo ter entrado umas 5 hoje. Total. Não é não? Eu também entrei pra caramba. É isso. E aí, isso que o Gui tava falando é o seguinte, a gente chama aqui de matriz de objeção, que é o quê? Mapear todas as objeções que o teu vendedor recebe, você recebe, e mapear como que eu saio dela. Você precisa também mapear, poxa, tá caro. Depois a gente vai falar como é que a gente sai de cada uma aqui, mas tá caro. Poxa, penso depois. Então, mapear e também tem que mapear como que você sai dela, não adianta. Mas o roleplay é o seguinte, né? Responder a pergunta do Gui aqui. Roleplay nada mais é do que o teste prático, a ligação prática. Vai pegar o teu vendedor, vai falar, olha, você vai me ligar agora como se eu fosse um cliente e eu vou ser o cliente. E qual é o papel do cliente? Ser o cara chato, encher o vendedor de objeção. Não, cara, ser ignorante, ser chato, por quê? Porque na prática você vai pegar gente ignorante, você vai pegar gente chata. E se você não treina sair disso em casa, cara, quando chegar na rua, na hora do terror ali, vai ter medo, vai gaguejar, não vai conseguir sair, vai suar todo e vai perder a venda. Não, e roleplay é o seguinte, tem muita gente que faz nossos projetos e vê fazer roleplay de forma mais fácil, sabe? Porque, não, eu gosto do Júlio, eu gosto do Jean, eu vou ser... Não vou ser muito chato, não, cara. Chato. É pra colocar as frases, as piores frases do Brasil. Isso aí. É frases inimagináveis. Se a gente for pegar aqui a objeção que a gente já viu, cara, tem objeção que como é que eu vou lidar? E aí você não treina o vendedor em casa, o gestor não dedica tempo em roleplay, não dedica tempo em treinamento, não paga ajuda externa.
E aí, quando chega na hora da ligação, ele dá esporro no vendedor e fala assim: você é péssimo em ligação, tem que ligar, tem que... Cara, mas ele nunca sentiu aquilo dali dentro de casa, né? É isso aí. A culpa é mais do gestor do que do vendedor, né? Na minha concepção. Sim. Cara, é aquele lance, né? Eu só consigo jogar futebol em alta performance se eu treinar. Eu só consigo vender se eu treinar. Entende? Exato. Como é que eu treino o meu vendedor? Como é que eu faço de forma prática? Eu não estou falando treinar, só pegar um livro e ler aqui. Eu não estou falando treinar, só botar um slide em PPT bonito e um script. Toma um script, cara, segue tem o que script. botar no saia justa, tem que, meter bala nisso, entendeu? Então, eu acredito nisso. Mas, tu quer puxar o outro gancho? Era esse gancho já, né? Desculpa. Era esse gancho. A gente tá no segundo ponto aqui de treinamento, de pegar e deixar mais previsível isso. Show de bola. Deixa eu quer conta. Não, pode ir. Vamos lá. Então, assim, que eu falo muito. Se vocês deixaram, eu vou aqui. Esse tema aqui, pelo amor de Deus. É porque, assim, objeção, na verdade, eu tô jogando em casa aqui. Eu amo esse assunto. Se quiser botar uma madeira pra comer hoje aqui, é objeção, eu tô... Eita, hoje é meu dia, entendeu? Cara, eu falei no início que fechamento não é um momento, é uma construção, tá? E precisa de 3 tipos de confiança e 2 tipos de certeza para fechar qualquer negócio. 3 tipos de confiança e 2 tipos de certeza. Os 3 tipos de confiança eu preciso confiar no seu produto. Eu preciso confiar na sua empresa e eu preciso confiar de você. Por que isso, Augusto? Às vezes o cara quer muito seu produto, ele já conhece a tua empresa, alguém já falou bem dela, ele viu uma campanha de marketing e super se interessou, já te acompanha, só que você, vendedor, não pegou lá o quebra de padrão, não se apresentou da forma correta, não valorou o teu serviço, o teu produto e ele não confia em você. Simplesmente porque ou você não se vestiu bem, Augusto tem que se vestir bem, a depender do seu produto. Sim, cara. No mundo dos negócios não é essa filosofia de oba e fora não, tá? As pessoas julgam pela aparência. Não é que... E sempre vão julgar, tá? Sempre vão julgar, cara. Sempre vão julgar. Eles julgam até pela forma que tu fala, a forma que tu se veste. Então, assim, cara, no mundo dos negócios, no mundo da venda, eles vão julgar pela aparência. Então, cara, filosofia barata, bullshitagem não dá para o mundo de venda. Tem que ser o mundo prático. O que acontece? Então, eu preciso confiar nisso. Se eu não confio no vendedor, por mais que eu quero aquele produto ou serviço, ou eu procuro uma empresa similar, ou eu procuro outro vendedor. Você vendedor, você vai poder perder a sua venda se você não se mostrar uma pessoa confiável, né? Agora, mesmo que eu confie no Júlio enquanto vendedor, se ele não apresentar o produto ou serviço de forma que me agregue confiança, eu também não compro. Júlio, muito obrigado pelo atendimento, eu te amei, irmão. Cara, obrigado de verdade, quero te indicar para muita gente, mas não é o meu momento. Ele inventa uma desculpa porque não confia no produto. Entende? Ele inventa uma desculpa porque simplesmente, eu acho que não é para mim não. Você não entendeu talvez a dor, o que ele quer, os desejos que ele quer, os medos que ele tem. Você não conseguiu passar esse valor de confiança para ele naquele momento. E também se ele não confiar na empresa, irmão, o produto pode ser o melhor, o vendedor pode ser o melhor e ele vai dar tchau. Então esses são os 3 tipos de confiança. Como é que vocês, né, que estão assistindo, nas suas apresentações, como é que vocês estão implementando os 3 tipos de confiança? Como é que você se apresenta? Como é que você apresenta seu produto? Como é que você apresenta a empresa que você é dono ou que você representa, trabalha nela? Esses são os 3 tipos de confiança. E eu vou puxar um gancho aqui. Você sabe por que o primeiro tipo de confiança, que muitas vezes a gente perde vendas, o cliente trouxe objeções porque ele não confia no vendedor, porque nós temos muitos vendedores tiradores de pedido. Total. E todos os vendedores que conversam comigo, eu sempre falo, se posicione como especialista. Por quê? Porque se você se posiciona como especialista, e gente, especialista, deixa eu te falar, se o seu cliente, o que é faculdade de vendas? Quais são as cadeiras dessa faculdade de vendas para você entender? Se você vende B2B e na sua região o empresário que você vai falar gosta de cavalo, cara, eu tenho que entender sobre cavalo. Eu tenho que ser, o que é o especialista? A gente estava falando isso essa semana. Eu preciso ser generalista em muitos assuntos. Conhecimento inteiro. Tem Conhecimento inteiro. Só uma frase pra tu encaixar, né? Tem que ser especialista no produto e generalista na vida, né? Tem que saber falar de tudo e especialista em algo. Fala de novo que eles vão anotar. Tem que ser especialista no seu produto. Acabei de inventar, tá? Especialista Sério? no produto. Não, esse aí vai cair por aquele desafio nosso. A gente não vai falar o desafio aqui. Contou? Aí sim. Tem que ser especialista no seu produto, mas generalista na vida, né? Você tem que saber conversar sobre tudo ali, cara. Vai ter o cara que tu vai conversar com ele sobre cerveja. E vai ter o cara que não, ele é da igreja, ele vai querer conversar alguma coisa mais religiosa e tu tem que saber navegar ali entre todos os assuntos. Navegar na mente. Navegar na mente, exatamente. Então, assim, tem que ser especialista do produto e generalista na vida, né? Então, essa questão de ser especialista é importante porque a gente tem um colega lá no escritório, cara, ele chegou no escritório,
Gui, ele não sabia, nunca tinha vendido, nunca tinha feito uma ligação de prospecção, tem TDAH, então dificuldade máxima de aprender. Cara, hoje eu garanto que ele é o que mais cria rapport do que todos nós aqui. O cara ficou viciado em criar rapport. Então o cara fala qualquer coisinha de... Cara, eu sofri um acidente hoje. Cara, tu acredita que ontem eu também sofri? E aí ele vai, aí o cara puxa um assunto sobre que já viajou pra Bahia e ele entra naquele assunto de Bahia. Então, no meio da ligação, tu vê que ele tá falando de um assunto que não tem nada a ver de venda. Aí no final, o que ele faz? Marca a reunião. Marca a reunião. E o que acontece depois? Fecha negócio. Só por quê? Porque ele se conectou com o cara. Ele foi generalista naquele assunto de vida. Boa. Eu vou trazer exatamente isso aqui, tá? Eu vou puxar o gancho pro terceiro ponto. Então, se eu anoto as frases que o mercado atua e mais fala, e eu quebro o padrão, eu já começo a construção. Segundo, se eu anoto as objeções que eu mais recebo. Terceiro, que o Júlio falou, se eu anoto as respostas pré-definidas para aquelas objeções. E quarto, se eu treino no modo hard, não no modo easy, não no modo medium, é no modo hard. E o pack para o treinamento, a gente já deu um aqui, o roleplay. É você fazer uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, o roleplay da tua empresa interna. E você simular aquilo dali todas as vezes, e você simular aquilo dali que eles vão enfrentar. Simular cliente chato, ignorante, objeções... Não, é que eu tô entrando numa reuniãozinha agora. Mentira. Me manda por e-mail. Nossa, me manda por e-mail. Então, assim, e simular. Se eu começo a treinar em modo hard, eu acho que a gente pode entrar aqui num passo no podcast para a gente mostrar qual que é o framework que a gente utiliza para quebrar a objeção. Tá, entendi os primeiros passos ali para a construção. Mas se o cliente fala para mim, cara, seu preço tá caro, o que eu falo? Excelente. Ó, antes de entrar nos contornos, eu queria só trazer uma luz para a nossa audiência, que é o seguinte. Existem alguns tipos de objeção, né? E quando tu entende sobre isso, fica muito mais fácil de tu contornar. Porque, por exemplo, quando o cliente ele tem alguma dúvida sobre o teu produto, ele não entendeu exatamente, e às vezes ele dá uma desculpa, igual o Augusto disse, cara, putz, não é para mim. Então, eu queria falar rapidinho aqui sobre os tipos de objeção, que é o que a gente classifica. Primeiro, cara, ceticismo. O que é isso? É o cliente que é desconfiado. Sabe aquele cara? Putz, mas tu vai entregar mesmo? Pô, mas será que chega? Pô, será? Sempre aquele será, sempre aquela dúvida. Como que a gente resolve o ceticismo? Mostrando dados, mostrando case, mostrando o resultado para aquele cliente. Depoimento, excelente. Segundo, cara, o cliente que ele tem a concepção errada, que foi o que eu comecei a falar. Alguma informação chegou para ele errada, ou ele já tem um preconceito sobre aquela tua entrega, aquele teu produto, e ele acredita que é aquilo. E o que eu preciso fazer? Preciso educar ele. Não, cara, na verdade o negócio de venda não é uma assessoria de marketing. Assessoria de venda a gente vai cuidar da parte comercial, do teu processo, né, de contorno de objeção e tudo mais. Outro, real problema, quando o cliente ele já foi no concorrente e tu tem uma desvantagem com o teu concorrente. Pô, mas aqui do lado é mais barato. Pô, mas aqui o prazo de entrega é mais rápido. Como que eu faço para resolver essa rapidinho? Eu preciso mostrar para ele por que aquela minha desvantagem existe. E aí, na cabeça dele, com as técnicas que a gente utiliza, a vantagem que o concorrente tem, na verdade, vai se transformar em desvantagem. Eu esclareço para ele o porquê daquela desvantagem e mostro que, na verdade, aquela vantagem que ele pensava que tinha, ele não tem. Então, geralmente, nesse momento, a gente vai pensar em qualidade, a gente vai pensar em alguns diferenciais da empresa. E o último, que é o deal breaker, que é o preferido quando a gente vai dar treinamento de contorno de objeção. Todo mundo, deal breaker é o que eu amo, que é o quê? Que é quando o cliente ele levanta uma parede. Que ele fala, poxa, cara, realmente é uma parede, não tem o que fazer e não tem o que o cliente fazer. Um exemplo prático aqui. Um treinamento que eu dei agora para um consultório odontológico. A gente estava falando sobre protocolo, né, aqueles tratamentos que são mais caros. O protocolo mínimo começa em R$12 mil. Aí o cliente chega, não, cara, mas eu só tenho aqui R$2 mil para a gente poder fazer esse tratamento. Cara, tem alguma coisa para tu fazer? Não tem o que fazer ali. Então é um deal break, levantou o muro, é o cliente para um lado e eu para o outro. Então geralmente, antes da gente ir para a parte de como que contorna, quando tu entende e qualifica o tipo de objeção, fica mais fácil na hora de tu sair. Vai. Boa. Não vou passar a bola pro Jean, senão eu não vou deixar vocês falarem, não. Não, eu também tô aqui com a cabeça explodindo aqui. Explodindo aqui. Aí manda bala, mano.
Não, mas assim, eu concordo com tudo que o Júlio falou. Eu não tava pensando em nada assim exatamente o que eu ia falar. Se tu tiver alguma coisa. Não. É a objeção do tá caro. Como a gente quebra, Não, a gente pode. deixa eu já colocar aqui, antes da gente, só pra esquentar aqui, porque, cara, sabe o que é uma das nossas maiores? A gente fez um treinamento agora, o Augusto palestrou em uma grande associação agora essa semana, e o que a gente mais viu todo mundo brilhando os olhos é que a gente faz na prática. Isso aí. Se você colocar um celular aqui na frente de qualquer um desses aqui, se a gente ligasse para alguém aqui, qualquer um aqui, vocês iam ver o quanto nós estamos vivendo isso aqui na prática. Então eu acho que essa vai ser a parte mais incrível desse podcast aqui, é a gente falando na prática que a gente vai fazer. Mas para também esquentar aqui, existe também 3 tipos de cliente. Tá só esquentando, né? Tá só esquentando, tá? Porra! Existem 3 tipos de clientes: os ignorantes, os procrastinadores e os possíveis clientes. Forte, hein? Por quê? Porque os ignorantes, porque toda venda, ela resolve um problema. E os decididos. Eu vou colocar aqui um quarto tipo de cliente. Não, mas aí ele já, na verdade, isso aqui é lead, aí quando ele já decide, ele já vai para um outro funil. Mas quando toda venda, ela resolve só por 2 coisas, tá? Ela só acontece por 2 coisas. Ou por uma dor ou por um desejo. Não tem nenhuma outra coisa. Eu vou pagar uma academia. O que eu vou fazer? Ou eu tô querendo desejo de ficar mais forte, mais bonito, ou eu tenho desejo de não morrer. A dor, né? A dor de não morrer. Então, sempre quando eu olho para a dor, cara, se eu tenho um produto que resolve uma dor ou que um desejo, eu tenho, geralmente, por data science, pelos nossos dados que a gente tem, 67% dos possíveis públicos que poderiam comprar você, eles são ignorantes. Eles não fazem a mínima ideia da dor que você resolve. Eles precisam de alguém ligar a dor deles. Exato. Eles precisam de alguém ligar a luz de injeção no carro deles. É um carro que tá ok. De uma hora para outra, a luz de injeção, aquela luzinha amarela no painel faz... O que ele fez? Eu tenho um problema. 67% nem a luz do painel tá ligada. Ele precisa de uma propaganda, de alguém, de algum amigo, alguma coisa impactando ele para ligar um problema na cabeça dele. Cara, eu preciso vender mais. Vamos dizer que um consultor financeiro chega numa empresa e fala assim, cara, seu problema não é consultoria financeira. Seus custos estão até bem regulados, seu problema é vendas. O que ele ligou? Eu preciso vender mais. Só que 30% do nosso público, geralmente, vai mudar de uma empresa para outra, mas geralmente 30% são os ignorantes. O que eles falam? Não, mas para vender mais eu preciso contratar uma consultoria. Isso aí é para gente muito especializada. Não, isso aí... Não, deixa para arrumar depois. Eu tô no carro, ligou a luz de injeção, o que a gente fala? Não, eu não vou parar meu dia aqui para arrumar meu carro. Eu não vou ficar sem carro. Eles são os ignorantes. E aí todas as objeções são desses caras. E os possíveis clientes são aqueles 3%. Aquele cara que nem eu, que é sobre marceneiro. A gente estava no escritório, o marceneiro foi colocar, ele foi um péssimo profissional. Eu falei assim, não, cara, eu não vou contratar uma loja de imóveis planejados. Eu não sabia o problema que a loja de planejados resolvia. Eu fui lá o quê? Não, vou contratar um marceneiro, que é mais barato, tudo isso. Cara, você vai entrar no meu escritório, o Gelágua tá pegando marré, que nem diz o goiano, é pegando siri. É tipo assim, ele não conseguiu colocar o móvel para tampar o galão de água. Hoje eu sou um possível cliente de todas as lojas planejadas. Inclusive tá mudando de escritório. Oi, se tiver alguém aí... Eu não contrato mais marceneiro, porque eu era ignorante. E aí todas as minhas objeções de, não, é muito caro, é isso... Agora eu senti a dor do problema, eu senti a profundidade do problema e hoje eu sou um possível cliente das lojas. Sabe o que é o mais interessante? Parabéns, agora eu posso comprar de todas as lojas de imóveis planejados da cidade. 96% do mercado só está disputando por 3% do público. Entende? Então, preciso vender mais. Não, mas ele já passou por tudo isso. Ou seja, ele pode comprar da negócio de vendas ou de qualquer outra aceleradora de vendas da cidade ou do país. É isso aí. Agora eu tenho que me provar em cima de 3% só. Agora, só uma provocação para quem está explodindo a cabeça agora. Eita. Imagina se você, em seu processo de marketing de vendas, transformasse ignorantes em procrastinadores, procrastinadores em possíveis clientes e não mais ficassem só naqueles caras que estão batendo na sua porta lá no Instagram, batendo na sua porta no WhatsApp, e ir atrás desses caras e aumentar nível de consciência, aumentar nível de problema. É exatamente que aí o jogo vira. É isso aí. Isso aí. Eu acho que de forma indireta o Guilherme acabou respondendo o que eu acho que quando o cliente fala que está caro, como a gente deve fazer, né? Então assim, vamos criar um cenário fictício. O Jean hoje trabalha numa loja de planejados. Cara, chega o Júlio como cliente, o Júlio fala pro Jean assim, cara, não, mas está muito caro. Um marceneiro aqui da esquina cobrou
R$1.000 a menos. Cara, olha só que interessante. Essa semana eu atendi o Guilherme aqui, que ele tava no escritório, olha só as fotos. Cara, eu tô mostrando aqui que talvez o barato vai sair caro para ele. E eu tô gerando o quê? Valor e segurança no meu produto. Então, assim, eu acredito que, cara, uma frase super clichê, né? O cliente só acha que tá caro quando ele não entende o valor do que você está entregando, seja serviço ou seja produto. Então, hoje, o vendedor que cai nesse mata-burro, né? Tu é de Goiás, tu sabe o que é o mata-burro, né? Eu sou do interior também, sei o que é mata-burro. Não, mas a Se gente tem você alguns... não sabe o que é mata-burro, vai no Google agora e procura lá mata-burro. Não, mas nós temos alguns não raiz aqui. A gente tava num cliente onde eles falaram assim, boi de piranha. Boi de piranha, olhou isso pra ele. O que significa boi de piranha? Depois eu conto essa história, mas vai, continua. Mas enfim, é um mata-burro muito simples assim, cara, que o Takaro é isso. O Takaro, ele basicamente, o cliente, ele só precisa enxergar, né, o valor por trás da tua entrega. Então, cara, tu consegue passar segurança de acordo com o tempo de empresa. Se tua empresa for jovem, os clientes que tu atende, os principais clientes que tu atende, isso é muito importante também. Cara, se tu tá empreendendo há menos de um ano, seleciona dentro do nicho que tu quer atuar 10, 15 empresas e faz mais barato, faz preço de custo para ele, para tu ter só o cara ali no teu portfólio. Só para isso. Então assim, ó, eu tô aqui, olha só, eu atendo esses caras, os caras são grandes. Então tu já começa a gerar valor. De forma inconsciente, a gente vai comprar de alguém que quer atender alguém grande, entendeu? Foi o que eu comentei sobre antecipar a objeção, Antecipar. né? Isso muda o jogo também. Falar antes. Cara, então agora, com carinho, pegue sua canetinha, pegue seu caderninho, que agora eu vou também dar vou técnica preparar. mesmo. Eu também vou preparar aqui, tá? Pegue seu caderninho e sua canetinha, que agora eu vou soltar uma. Primeira Agora coisa. começou o episódio. Primeira coisa, bicho. Se ele destacaram, você errou na apresentação. Certeza, 100% Exato. certeza. Você já errou, tá? Comece por aí, avaliando sua apresentação. Cara, quando eu vou dizer meu preço, já começa assim. Cara, eu sei que eu vou te cobrar mais caro do que o teu concorrente, mas é muito mais barato do que eu deveria. Eu já digo, mas eu não posso ser o mais barato por 3 motivos. Primeiro, porque eu te entrego uma melhor qualidade. Segundo, porque meus custos são maiores. E terceiro, porque eu vou te entregar resultado. Eu vou entregar o que eu te prometo, tá? Eu não posso ser o mais barato e nem quero ser o mais barato. Eu não posso e nem quero. Então já evita o cara me dizer que tá caro. Entende? Porque ele já entendeu ali. Se você recebeu a objeção que tá caro, você errou 100% na tua apresentação. Vou te dar 2 técnicas. Augusto, beleza, eu errei, mas o que eu faço, né? Anota aí, EAP. EAP. Primeiro, elogio. Segundo, autoridade. E terceiro, pergunta. Augusto, achei caro. Cara, obrigado por falar isso, irmão. Obrigado por falar isso, porque é justamente essa impressão que eu quero passar para você. Você pode dar um elogio assim, ou então, meu irmão, obrigado por reconhecer meu preço. Na verdade, assim, eu fico super feliz por você falar isso, porque, meu irmão, eu não posso ser realmente o mais barato. Eu não posso e nem quero ser o mais barato, mas obrigado pela observação, cara. Mas é o seguinte, agora eu vou pôr, eu fiz o elogio, agora eu vou pôr de autoridade. Cara, tu entendeu que eu já atendo XPTO? Tu entendeu que eu já fiz YXZ? Tu entendeu que eu tenho essas provas sociais? Eu vou pro gatilho de autoridade, certo? E o P de pergunta. Mas, irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Se não for preço, é isso realmente que eu te apresentei que faz sentido para a tua necessidade agora? Vamos para a pergunta. Por quê, pessoal? Segunda lição. Nenhum cliente compra de você pensando negativo. Você tem que desviar a objeção. Desvia a objeção, leva... Lembra que... Primeira pergunta do Gui, o que é objeção? Cortina de fumaça. Ele tem só uma cortina de fumaça. Você tem que tirar a cortina de fumaça do meio e agora ir para o fechamento. Primeira técnica, EAP. Elogio, autoridade, mais pergunta, tá? E faz aí as tuas perguntas lá. Segundo, 3 P's. Esse daí é muito bom. Não, Anota, eu vou jogar todas as minhas também aqui nessa mesa. 3 P's. PPP. Cara, eu sei o que você tá pensando. Eu também pensava assim, mas eu percebi. Eu sei o que você tá pensando, eu também pensava assim, mas eu percebi. Cara, o cara diz assim, cara, eu achei caro. Cara, eu sei o que você tá pensando. Eu também pensava assim, irmão. Se eu estivesse no teu canto, provavelmente, possivelmente eu pensava assim. Mas sabe o que eu percebi? Boa. Cara, eu percebi, cara, que às vezes o barato sai muito mais caro. Às vezes você tá procurando um preço mais acessível, mas deixa eu te mostrar o que realmente eu vou fazer por você. Porque, irmão, vai sair barato no final das contas. Por isso e aquilo. E se você contratar alguém mais barato, sabe o que aconteceu? O fulano contratou alguém mais barato do que eu, depois de 2 meses tá aqui, ó, no meu WhatsApp, querendo contratar a gente de novo. Então a PPP responde qualquer objeção, qualquer, não só atacar. Eu sei o que você tá pensando, sorriso no rosto, tranquilidade, como se tivesse um domínio. Cara, eu sei o que você tá pensando, Julião. Também pensava assim, irmão, se tivesse teu canto aí, talvez eu pensasse isso. Mas sabe o que eu percebi?
e vem quebrando a objeção. Muito bom. Então tem mais aí, mais essas duas aí pra vocês anotarem e usar no dia a dia de vocês. Eu vou jogar um framework que eu uso. Eu vou jogar um que eu uso aqui também, vou colocar todas as que a gente usa aqui, tá? Cara, qual que é um dos frameworks que eu mais uso, tá? O que é framework, tá? Pra quem não conhece, é esses esqueletos prontos que a gente tá dando pra você sair dessa ligação extremamente habilidoso pra quebra de objeção. A primeira coisa que eu sempre faço é a fase de calma e respira. O que é? Quem tem que calmar e respirar? É a sua mente. Por quê? Porque se você tá tomando uma objeção, você nunca pode desenvolver pro lead, pro prospect, que você é um cara despreparado. Sei. Então, por exemplo, Jean, perfeito, cara, eu até entendo, na sua situação, nas suas condições, eu pensaria assim também. Ou seja, eu tô tendo tempo para respirar. Por exemplo, cara, Jean, eu imaginaria que você ia falar isso, eu já tinha imaginado que você ia falar isso. Eu tô tendo tempo para respirar. Tem um livro incrível sobre comunicação, que ele fala assim, sempre quando você tem uma pergunta que você não sabe responder, fala assim, Augusto, cara, que pergunta incrível. Exatamente isso. Entendeu? Olha que quantos segundos eu consegui ter. Augusto, obrigado pela pergunta, meu irmão. Muito obrigado pela pergunta. Essa pergunta é incrível, sabe por quê? Porque as perguntas que movem o mundo. Ou seja, eu nem respondi ainda e eu tô tendo aquele tempo para respirar. Pra pensar. Porque, olha que coisa interessante. Muitas das nossas vendas que elas estão caindo pelas objeções é porque principalmente o cliente sentiu o cheiro da sua insegurança nesse passo. E cliente sente cheiro. A linguagem silenciosa é muito forte na sua venda. Então, se você demonstra um segundo de desespero ou de não saber o que fazer e de não entender o que está acontecendo. Por exemplo, nessa frase calma, respira, qual que é a sua linguagem silenciosa? Quando você vende enterprise ou então B2B, qual que é a coisa mais importante? Quando o cliente pede uma concessão, um preço, sabe o que tem que acontecer? Você tem que desenvolver essa frase de calma e respira, mas a sua linguagem silenciosa você precisa assustar. Você tem que programar isso antes de você receber. Sabe por quê? Porque se você não assusta é porque você pode fazer a promoção, você pode fazer o preço. E aí sabe o que o cliente sabe? O cliente sente o cheiro. Se você não assustou, aí sabe o que a maior parte dos nossos projetos, os vendedores falam? Cara, aí eu tô precisando de uns R$1.000, vamos dizer que o produto é 20 mil. Cara, eu tenho aqui uma proposta por 18.300. O seu tá caro. Não, pode ficar tranquilo, Júlio. Eu vou ligar aqui pro meu diretor. Não, vou ajeitar para você, eu não te disse. Eu sou o melhor aqui dentro. Eu vou conseguir fazer. Não, cara. Você tem que achar que aquilo dali é praticamente um palavrão, uma humilhação. É como se alguém estivesse querendo bater na tua filha. É isso que você tem que imaginar. Jean, se nós chegamos aqui nesse ponto e você está pedindo uma concessão como essa, eu quero te pedir perdão. Porque eu sei e entendo que eu falhei no processo com você. E aí nós vamos para o gatilho mais incrível. É a da coerência. Olha que coisa interessante. O gatilho da coerência é um dos que eu mais gosto. É aquele gatilho que eu... Do Calanguinho. Sim, faz sentido. Sim, concordo. Né? Júlio, você me falou no começo do nosso processo que você estava precisando aumentar as suas vendas. E que Verdade. você não estava conseguindo dormir sobre isso. Que você estava preocupado com isso. Você não falou isso para mim, Júlio? Falei, isso mesmo. E aí eu tô começando a fazer para ele ter coerência. Você está negando uma coisa que é a solução daqueles problemas que você falou. O segundo passo da frase calma e respira é a frase da dor geral. Então sempre, me manda por e-mail. Olha, Júlio, eu imaginaria que você ia falar isso. A frase da dor geral é a frase surpresa. É como se você estivesse numa festa, todo mundo está fazendo muito barulho e fala assim, cara, o Júlio tá lindo hoje, hein? Como é? Ele vai procurando aonde está. Ou seja, tem que ser uma coisa chamativa, que é essa quebra do padrão. Júlio, se você está conseguindo bater todas as suas metas, se você não tem preocupação nenhuma com ninguém do seu time de vendas, cara, pode ficar tranquilo. Essa ligação realmente não faz sentido para você. Cara, quem... Você falou agora, eu lembrei de uma ligação que eu fiz hoje. Eu liguei para uma moça, né, que se inscreveu na nossa mentoria do evento que a gente fez. E aí ela falou, poxa, não sou eu sou só a vendedora, fala aqui com a nossa gerente de marketing. Aí liguei pra gerente de marketing, eu sou o Júlio aqui da V4, vocês estiveram lá no evento e tal. E aí falei, poxa, a gente tá abrindo algumas vagas pra mentoria, vocês não se inscreveram. E ela falou, não, Júlio, nosso marketing aqui tá excelente, tá perfeito, a gente não precisa não. Sério, poxa, que legal, cara, que bacana.
pô, parabéns, né? Poxa, o marketing de vocês está excelente e tal. Então, significa que, poxa, vocês estão atingindo as metas, estão todos os vendedores ganhando muita comissão. Realmente, de fato, a mentoria não faz sentido para vocês? Ela, não, Júlio, então. Sabe como é que é aqui? O marketing tá bom. As vendas, eu não sei. Fala com a dona que ela vai saber te responder. Resumindo, cara, mais de 40 minutos em call com a dona do negócio. Cara, super apaixonado. Depois, Júlio, com certeza eu quero. Já me passa o preço. Não, calma. A gente tá aqui pra te ajudar, agregar valor na mentoria. O preço é só depois. Mas, cara, isso aí é isso, cara. Clichê. E aí é outra coisa, né? Descobrir quem é o dono da objeção real. Exato. Nossa, essa Exato. é muito boa. Tem que descobrir quem é o dono da objeção, que a gente chama o decisor. O que é que decide? Se tivesse parado na vendedora, aí foi pra gerente de marketing, tivesse parado nela, nunca tinha chegado na dona, e a dona, eu quero, pelo amor de Deus, me dê um preço. Exato. Sim, me vende, né? Então, assim, quem é o dono da objeção? Quem foi que te deu ou não? Né? Eu aprendi uma coisa com o Jordan Belfort, que é o cara que inspirou o Lobo de Wall Street, o filme, né? É o cara que ele fala o seguinte, cara, a gente não transforma não em sim. Vocês conhecem a história verdadeira da venda da caneta? Me vende essa caneta? Sim. Vocês conhecem? Conhecem? Eu já contei pra vocês, né? Eu vou contar pro público aí. Vocês têm uma caneta aí, mas não... Beleza. Cara, aí, como é que é o filme? Vende a garrafa d'água. Não, tem aqui. Tá aqui a caneta. Tá aqui a caneta, tem, aqui. No filme ele chega assim, cara, tá aqui o melhor vendedor, ele diz assim, me vende essa caneta, né? Aí ele fala assim... Começa a falar da caneta. Ele, não, no filme, né? No filme ele diz, me vende essa caneta. O que o cara fala no filme, o Danny? Ele fala assim, escreve teu nome aí nesse guardanapo. Eu não tenho a caneta, pois tá aqui a caneta. No filme é assim, não é? Uhum. Deixa um efeito legal. Mas no livro, a história é real. O Jordan Belfort, o Lobo, ele tava entrevistando novos corretores financeiros para o negócio dele. E aí ele entrevistando um cara lá, esse cara, me vende essa caneta. Real, né? É o cara, essa caneta ela é aveludada, já foi responsável por assinar vários contratos multimilionários, ela vai te dar mais alta confiança. Aí no final que ele faz um discurso, o pitch, aí ele pergunta assim, seu Jordan, como é que eu saí? Cara, você parecia um idiota. É isso que ele falou. Aí entra o Danny na sala de reunião, que é o melhor vendedor preparado do Jordan na época, né? Era o melhor corretor lá. Ele fala assim, Danny, me vende essa caneta, ensina pra esse cara. Primeira coisa que o Danny fez. Ô, seu Jordan, há quanto tempo você está precisando de uma caneta? Não preciso de caneta, eu não uso. Ô, seu Jordan, muito obrigado. Meu negócio não é para você. Ele, primeira lição. Você nunca transforma não em sim. Nossa. Você transforma talvez em sim. Vou conversar com a minha esposa em sim. Eu não tenho dinheiro em sim. Preciso pensar em sim. Mas não é não, irmão. Não é não. Só que talvez eu transforme em sim. Se tu tivesse desistido no talvez, tu não teria o sim da dona. Exato. Entende? Tem gente que quer transformar não em sim, é um erro. E tem gente que desiste no talvez. O talvez é a hora do play, pai. Isso. Não é não? O talvez é a hora do play. Então essa é a verdadeira história da caneta, né? A caneta do Jordan, que eu achei bem bacana. Então ele fala o seguinte, cara, eu não transformo talvez eu não transformo não em sim, eu transformo talvez em sim. Muito bom. Ninguém compra se eu não gerar valor. Eu até falei, né? Eu esqueci de falar as duas certezas. Falei as 3 confianças e esqueci as 2 certezas, não é? Verdade. Existe 2 certezas. Eu tenho 3 confianças, produto, você vendedor e a empresa. As 2 certezas, lógica e emocional. Eu preciso ter 2 certezas. Boa. A certeza emocional, muita gente fala assim, cara, venda é feita pela emoção. E eu concordo, a maioria das vendas são feitas pela emoção. Só que tem produtos que ele não é feito só pela emoção. Por exemplo, um software, um RP de gestão, que é um software, um SaaS, né? Que você tem que trocar todo o sistema, tem que, cara, trocar toda a gestão, todo o processo da empresa, tudo. Isso não é uma venda emocional, pessoal. Nem um pouco. Não é. É uma venda racional. Então, se eu entendo isso, eu tenho que ter 2 certezas. A emocional, o quanto ele vai ganhar, qual é a transformação. Eu tiro ele do ponto A e levo ele para o ponto B. Como é que eu faço isso? Qual é o resultado gerado? Mas eu preciso causar a certeza lógica. Qual é os dados? Qual é o resultado tangível? Qual é os números? Qual é os cases de sucesso? Então, dentro de uma boa apresentação, para eu chegar lá no final e o cara apertar minha mão e dizer, cara, faz muito sentido, eu quero comprar de você, 3 confianças e 2 certezas. Como é que eu agrego valor na minha apresentação de negócio, do meu produto, do meu sistema, do meu, sei lá, do meu serviço? Entende? Na minha cabeça, esses dois frames aí que dá para ajudar. Muito bom. Cara, o Guilherme estava falando ali da pergunta, eu acho que tem uma coisa a agregar, né? Além de falar o calma, respira, né? De ter isso interno, a primeira reação também é muito importante. Eu tenho até uma reação fixada, né? Toda vez que um cliente pede desconto, eu falo, eita! Toda vez. Se eu tiver na ligação, o cliente pedir desconto, eu vou falar, eita! Aí, putz, aí tu me aperta. Então eu tenho, eita, putz, me aperta. Porque, cara, assim, a gente não consegue. Então, assim, eu já tenho isso programado. E esse é o tempo que eu tô pensando.
E aí, geralmente, depois disso vem eu pergunto o que ele me perguntou. Então me faz uma pergunta. Qualquer uma, Guilherme. Só pra gente usar aqui no exemplo. Você me vende essa caneta? Cara, eu posso até te vender essa caneta, mas tu quer mesmo que eu te venda essa caneta? Eu faço isso pra ganhar tempo pra entender se eu posso, entendeu? Repete Então, assim, eu tô frase, pensando, repetindo a última frase aqui e pro cliente ele não percebe. Então, isso é uma coisa que eu faço muito, toda hora eu faço isso. Eu não tinha percebido até eu começar a ouvir minhas ligações, né? Isso também é muito importante, ferramenta para ajudar a mapear as objeções que você recebe ali, as principais objeções do seu negócio é muito, muito importante. E quando eu comecei a ouvir todas as minhas ligações, né, lá no passado, que eu comecei a entender as objeções que eu mais caía, porque eu não percebia que era objeção. Eu lembro que na época eu percebi, cara, toda vez que o cliente me traz uma coisa que eu não sei, eu repito, e enquanto eu tô repetindo, eu tô saindo dessa objeção. E aí eu comecei a estudar mais sobre isso. E depois eu descobri, e assim, foi muito interessante esse processo de quebra de objeção. Eu já até acho que comentei isso com o Júlio. Cara, eu fiquei apaixonado por vendas quando eu comecei a aprender a fazer perguntas. Então, assim, o tempo todo dentro de uma call eu tinha ela muito estruturada. Então eu geralmente fazia a pergunta já esperando a tua objeção, e quando batia assim, então, por exemplo, né, eu vou fazer uma encenação rápida. Um roleplay. Um roleplay para exemplificar. Eu acho que é muito interessante o pessoal que tá em casa não ficar só ao vivo, não só ficar vendo não só recebendo frameworking, né? Mas também vendo a prática, né? Então, por exemplo, tu já é uma fase um pouco mais avançada mapeando se o Augusto tem Bunch. Para quem não sabe Bunch, vou resumir rápido. Bunch, né, que é valor, ele tem o orçamento, o dinheiro ali para comprar a minha solução. Se ele é autoridade, né, se é com ele que de fato, se ele é o dono da objeção ou se ele vai ser só um talvez, se ele tem a necessidade do que eu estou vendendo e se ele está no tempo correto, se agora é o momento que ele vai contratar o que eu estou vendendo ou entregando em forma de serviço, né? Essa é muito boa. Eu pausaria, voltaria e anotaria. Bunch, anota, pausa, o Jean já te explicou. Anota no seu caderno isso aí, vai te ajudar muito. Isso é muito importante. E quando tu começa a entender a estrutura de uma ligação, tô até construindo um framework disso agora, porque a gente trabalha vários frameworks separados que quando tu vai olhar no macro, cara, todos se aplicam dentro de todas as ligações. Isso. Em vários momentos diferentes, né? Então eu tô preparando um treinamento disso, isso é muito legal, porque a gente começa a brincar com isso. Então vamos para uma ação aqui. Vamos só criar um cenário antes. O Augusto, ele é o Augusto, CEO executivo aqui da V4 no Mesquita e Co. E eu quero vender para ele negócio de vendas. Você vai vender uma consultoria de vendas para ele? Não, vou usar uma coisa mais racional para brincar. Eu tô vendendo para ele um CRM. Boa. O cara já sabe, ele já usa o CRM, ele já tá aqui com o CRM contratado. Como que eu vou gerar nele essa necessidade? Cara, ele já tem um CRM. Então, provavelmente ele já tem um orçamento para isso. Então, a gente tem que começar a entender com quem a gente está falando. Mapear o nosso cliente, nosso perfil ali. Então, vamos por exemplo. Augusto, cara, bacana. Só precisa entender um pouco melhor. Você falou que já tem um CRM. Qual o CRM que você utiliza? Cara, hoje eu utilizo como CRM. Cara, muito bacana. Eu gosto demais dessa plataforma. Inclusive, eu só não uso essa plataforma porque a empresa que eu trabalho, né, que a gente tem esse CRM próprio, que é o CRM XPTO, não permite. Porque, assim, cara, é o segundo CRM que eu indicaria se não fosse o meu. E, assim, nem tô puxando a sardinha pro meu lado, não, cara. Mas por que tu usa esse CRM específico? Cara, porque ele me dá todos os relatórios que eu preciso, desde o WhatsApp até ligação e tudo. Cara, muito bacana, Augusto. Hoje, quais são esses tudos aí, assim, o WhatsApp, ligação, quais são as outras informações que você precisa? Por que eu tô te perguntando isso, tá? Hoje, com o meu CRM aqui XPTO, além de espelhar o WhatsApp, além de fazer ligação, eu consigo te mostrar, por exemplo, taxas de conversão por etapa do funil. Você já tem hoje isso mapeado ou para você não faz sentido ter isso? Cara, não tenho mapeado. Faz sentido, mas não tenho não. Então, cara, muito interessante. Aí a gente já tem um ponto de melhoria na tua operação. Imagina que bacana tu conseguir mapear de forma ali praticamente ao vivo a ligação que seu consultor na ponta está fazendo, em que momento ele está do funil e qual é a tua taxa de conversão por etapa. Perfeito. No final do mês ou até no final do dia, tu vai conseguir entender a tua taxa de produtividade, não só a tua taxa de fato de conversão. Então tu vai saber quem é aquele vendedor que está dando migué ali, entendeu? Uhum. Bom demais, meu irmão. Por exemplo, Onde assina, né? Onde que faz? Por exemplo, eu tô dando um exemplo aqui. O que eu fiz, se vocês repararem, se vocês voltarem aí? Nas minhas primeiras trocas aqui com o Augusto, eu sempre finalizei fazendo uma pergunta. Eu não falei, cara, o meu CRM faz isso, isso, isso. Eu falei, o teu CRM faz isso? Deixa eu te explicar por que eu tô perguntando. E explicar o que tá perguntando é muito bom, cara.
Porque tu dá consciência pro cara. Isso é muito forte, Eu cara. só queria ser um pouquinho aqui do advogado do diabo, né? Que vocês estavam falando de desconto, né? O cliente pede desconto, poxa, o Jean tem aquele putz, eita. Só que a gente sabe, né, que muitas empresas acabam dando desconto, né? Grande parte vai chorar, ele vai aceitar o choro do cliente ali. E, cara, o grande cenário que a gente encontra hoje é o quê? É o empresário e o cliente, né? O vendedor e o cliente tendo aquela guerra de preço. Ah, chorou 10%, aí ele vai consegue os 10%. Ah, o cliente vai e pede 15%. Aí ele vai, corre no gestor e pede mais 5%. Aí o cliente viu que ele conseguiu mais 5%, ele pede mais 2%. Exato. É um parcelamento aqui e tal. Eu uso uma técnica muito boa que é a seguinte. O cliente chega pra mim e fala assim, Júlio, olha só. Cara, gostei muito. Faz muito sentido. Eu quero, eu preciso. E eu preciso pra ontem. Só que eu não consigo pagar esse valor, cara. O que tu consegue melhorar pra mim? Cara, muito obrigado pela tua sinceridade. Primeira coisa, gente, elogia a objeção. A gente já falou isso, mas elogia. Sempre elogia. Por quê? Pro cara se sentir acolhido. Eu elogio, Gui. O Gui falou pra mim, cara, eu não consigo pagar esse valor. Eu quero muito, mas não consigo. Pô, melhora pra mim. Cara, poxa, obrigado pela tua sinceridade, tá, Gui? De verdade. Eu entendo, né, o teu lado, de ter essa preocupação com o teu caixa. Só que, cara, tu conseguiu compreender o que... Não, cara, eu quero, é isso mesmo que eu tô precisando. Perfeito, cara. Aí, ao invés de eu chegar aí agora e falar pra ele assim, cara, eu vou ver aqui o que eu consigo então e vou pedir o meu gestão de desconto. O que eu falo? Cara, olha só, vou te explicar como é que funciona aqui, tá, Gui? Aqui não é uma guerra de preço, tá? Que eu vou conseguir 10% e aí depois tu pede mais 5%. O que eu posso fazer? A gente não dá desconto aqui, tá, Gui? Por quê? Porque a gente acredita no produto, acredita na solução, a gente tem um custo alto também. Eu quero saber o seguinte, você não pode me pagar 5 mil reais, mas 4 mil faz sentido pra você? Cara, 4 mil faz, perfeito, eu vou fazer o seguinte... Se eu conseguir 4 mil, a gente fecha o contrato? Porque aí, ao invés de eu chegar para o meu gestor pedindo simplesmente um desconto, que a gente não dá desconto, eu vou falar para ele o seguinte, olha, eu tenho um contrato aqui para assinar, o cliente quer estar no tempo, só que ele só fecha por 4. Conseguiu captar a diferença? Deixa eu colocar a frase. Anota a frase do que o Júlio está falando. Toda concessão é uma moeda de troca. Exatamente. Anota de novo, eu vou repetir. Toda concessão é uma moeda de troca. Cara, é muito difícil segurar, velho. Deixa eu me tangibilizar o que o Júlio trouxe ali, né? O Júlio colocou bem na prática ali, massa. Está caminhando pro fim, já passou aqui 1 hora de podcast, então respeita o seu tempo. Cara, é MBA de fechamento. Galera, de verdade, tá muito foda o conteúdo. Não é porque a gente tá falando não, mas é vivência na prática. Anota no teu caderno, se eu você. Nossa, anota no teu caderno. Essa é muito pesado. Eu esqueci. Não, é essa. É isso daí, só que eu tô tangibilizando. Sim. É essa que tu fez. Se eu você. Loja de sapato, o Gui deu esse exemplo aqui. Loja de sapato, eu saio de casa, eu tenho só R$400 no meu cartão e eu decidi que eu vou comprar com R$400. Cara, eu não tenho mais dinheiro, eu só tenho esses 400. Aí eu entro lá na loja X, né? O vendedor amador que não conhece a técnica se eu você, né, que não conhece a técnica se eu você, o que ele faz? O cara diz assim, não, cara, gostei do tênis, bacana, eu vou dar mais uma voltinha. Volto já, que é o que o Gui trouxe aqui no começo do podcast. Esse cara nunca mais volta, concorda? Sim. Agora o cara que conhece a técnica que o Júlio trouxe aqui, o se eu você. Aí eu olho pra ele assim, não, bacana que tu trouxe, né? Mas, Gui, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que tu não vai levar esse tênis já que tu gostou e tu disse pra mim que é o que faz sentido pra ti? Ele, cara, porque tá 430 e eu só tenho 400 no cartão e eu, mano, não vou gastar mais do que isso. Descobriu a objeção real. Entendi, cara, faz muito sentido. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu conseguir, com o meu gestor, esse desconto para colocar no teu bolso, você fecha comigo? Se eu conseguir X, você consegue Y por mim? A concessão? Ele consigo. Meu irmão, vou ver o que eu faço. Aí ele vai lá dentro, talvez ele nem precise falar com o gerente, porque ele já sabe o desconto que ele tem. Isso. Bebeu um cafezinho. Isso. Tá? Bebeu um cafezinho. Isso. 3 minutos depois ele chega assim, ô Gui, parabéns, meu irmão, consegui com o meu gerente, vamos aqui pra gente fazer teu pedido. Ele não pergunta mais se ele quer, porque já teve o gatilho da concessão, Exatamente. já teve o gatilho do compromisso, ele já se comprometeu com você. Antes de dizer se vai conseguir desconto, pegue o compromisso. Antes de falar o desconto, Exato. para não ter guerra de preço, cara, gere compromisso. Se eu você. Serve para todas as objeções também. Não, e olha que interessante. A gente tava. Ele deu esse exemplo em sapataria. A gente tava numa empresa de SaaS na semana retrasada. E aí a gente tava no especialista das trincheiras. Para quem todo mundo aqui na mesa sabe, eu fui para as trincheiras ligar na frente deles e não só treinar. E aí o lead falava assim: não, cara, porque o meu cartão não tá dando certo e tudo isso. Não tem como fazer boleto para mim? E todos os vendedores podem fazer boleto, mas eles têm que liberar. O que a gente geralmente faz? Não, tem sim. Tem sim, eu vou te mandar o boleto agora.
Toda concessão é uma moeda de troca. Primeira Essa é muito coisa, forte, cara. Essa é muito forte. a primeira coisa, eu dei uma assustada, baixei o clima da ligação, falei que isso era muito difícil e é sempre muito interessante você dificultar o processo dele. Se você vende B2B, pede desconto. Por exemplo, vamos pedir uma concessão. Olha, eu quero fechar com o negócio de vendas, mas para isso eu quero 30 minutos de mentoria com o Guilherme, 30 minutos de mentoria com o Augusto. O Júlio vai... Cara, você vai sentir a concessão e você tenta dificultar esse processo em B2B. Deixa eu fazer o seguinte. Eu preciso que você me mande um e-mail, só solicitando, não precisa ser um e-mail muito formal. Excelente. Solicita essa concessão para mim via e-mail, que eu preciso mostrar para minha diretoria isso. Aí entra-se eu e você. Você já dificultou um pouco o processo, porque ele vai falar, ele vai confirmar essa concessão, mas se eu conseguir isso, você... Então, eu acho que essa dica eu posso também colocar meus 2 centavos, dificultar um pouco o processo quando você vende aqui B2B. E eu deixei o cara pediu o boleto, eu falei que não podia, mas que eu ia na sala da diretoria, deixei no mudo e esperei. Tomei o café, o celular estava no mudo, ele respirou, ele tossiu, tirei do mudo. Cara, então ele teve aquela espera e é exatamente isso que o Augusto E falou. essa espera é excelente porque ele fica ansioso. Ele quer, ele puxa, será que ele vai conseguir? E outra coisa, ele fica com vergonha de dizer não depois, velho. Não, impossível. Porque você conseguiu, cara. E Você ele que você pagou na conseguiu, hora, se tá, comprometeu. gente? Isso aqui é uma coisa que a gente faz na prática. Eu acho que tá todo mundo percebendo o quanto isso a gente faz na prática. 1 hora de podcast, cara. Isso aqui Cara, eu tô... aula, velho. Deixa eu só Parecia que eu colocar... tinha 30 segundos aqui de Não, conversa. e outra coisa. Só eu falei... Eu até esqueci da frase do pedido. É sempre o framework que eu utilizo para quem tá aí anotando. Era frase, calma, respira. Frase do geral e frase do pedido. Que é essa questão que o Augusto também sempre coloca no EAP. Nós colocamos 3 frameworks aqui. Nós colocamos framework Cara, de se eu e você. uma porrada de coisa, velho. Cara, muita Uma coisa. porrada de coisa. Deixa eu dar um conselho pra vocês. Até pra finalizar. Bora pra finalizar. Bora. Eu vou começar pelo meu aí eu vou... Qual conselho vocês dariam relacionado a fechamento para um vendedor e para um gestor ou dono de empresa? Qual conselho você daria? Eu vou dar um único conselho hoje. De verdade, não é puxando pra nossa sacola. Pega esse podcast, velho. Coloca o teu time pra assistir. Coloca no PDI. Manda Excelente. no grupo do teu comercial. Bota o teu time para assistir e praticar. Faz o bendito roleplay, o teste prático usando as técnicas que a gente colocou aqui. De verdade, galera, aqui é coisa de quem vive no real todo dia o que a gente está falando. Não é treinamento porque a gente lê um livro, é porque a gente pratica isso. Por isso que a gente tem exemplos aqui. Então eu vou dar esse único, seja você vendedor ou seja você gestor. Você precisa ouvir isso aqui e não só ouvir, porque conhecimento só se torna conhecimento. Ele não se perde quando ele é praticado, porque ele se não é praticado é perca de vida, porque tempo é vida. Beleza? Então esse é meu único conselho. Qual é o conselho de vocês, seja para vendedor ou para gestor, para a gente finalizar esse podcast? Eu gosto dessas apontadas. Só um- O conselho é conselho de mãe. Quem não aprende em casa vai apanhar na rua. Minha mãe sempre fala isso. Então, o gestor comercial, se você não faz com que o processo da sua empresa seja experiência transformacional de você testar em casa, testar na sua empresa, treinar na sua empresa, você nunca pode bater no peito e reclamar com algum vendedor, porque você não é um gestor que treina, não é um gestor que faz com que outras pessoas, com que nós façamos um projeto aqui. Tá? Então, quem não aprende em casa vai apanhar na rua. Eu acho que essa é uma das coisas que, se eu fosse um gestor comercial vendo isso aqui, eu faria um roleplay essa semana, eu escutaria as ligações dos meus vendedores essa semana, eu começaria a dar feedback essa semana. Essa é para o meu gestor. Qualquer do vendedor de vocês. Excelente. Boa. Cara, pro vendedor eu falo o seguinte, cara, ame objeção, ame. Se você não ama objeção, você sofre venda, como o Augusto disse, você não faz a venda. Então, cara, estuda sobre objeção, né? Eu falei rápido aqui dos 4 tipos, mas quando isso fica claro para você na sua mente, os tipos de objeção que existe, quando o cliente trazer uma concepção errada, um real problema, um jailbreak, tu já vai saber o caminho, tu não vai ficar nervoso, já vai ser fácil para você entender o que ele está querendo dizer. Então, cara, estude objeções, não tenha medo, ame objeções. Boa. Jeanzinho. Ó, pro gestor, cara, eu acho que todo gestor tem que fazer o exercício de abundância com o time comercial. Então, assim, cara, começa pensando em qual cidade você tá, Isso é qual muito bom. produto tu vende. Imagina se todo mundo da tua cidade te ligasse agora querendo comprar o teu produto ou o teu serviço. Tu conseguiria vender para todo mundo? Então tem muita oportunidade. Tu não tá batendo meta por outro motivo. Isso é muito bom, Cara, cara. se todo mundo do teu bairro te ligasse agora querendo contratar teu serviço ou comprar teu produto, tu
tu conseguiria vender para todo mundo? Não. Então, tem oportunidade, a gente não tá batendo meta por outro motivo. E por último, gerar mais insegurança no teu vendedor, principalmente, e a gente consegue mapear o vendedor que entende que é o melhor da sala e falar, cara, tu é o melhor dessa sala, a gente tá no prédio comercial, tu é o melhor do prédio? Tu é o melhor do teu bairro? Tu é o melhor... Cara, não adianta ser o melhor de futebol na tua rua. Tá na seleção brasileira? Vai ser o... Não tá. Então tu tem que provocar, cara. O vendedor Isso é muito bom, cara. Tem que gostar de competição. muito O vendedor forte, tem cara. que ter um pódiozinho igual a gente tá fazendo, né, na televisão pra toda a venda. A gente não vai dar divulgar quem tá em passinho. primeiro, né? Quem tá em primeiro? terminou. Depende. Quem tá em primeiro? O mês não terminou. Não sei. Eu não tô sem retrovisor no meu carro. Aí é fácil. Ô, Jean, tu que é o cara aí de puxar, como é que finaliza? Chama a galera aí pra... Qual é a ação que tem que fazer pra gente Cara, tem finalizar? que compartilhar, tá? Pelo menos 10 pessoas. Tem que deixar o like, um comentário. Tem que postar também no Instagram, cara, a foto de todas essas anotações. A gente Excelente. pediu diversos Faz isso, momentos faz de isso. O podcast. que vai acontecer? Cara, Vai ganhar um Pix de 100 reais. O que vai acontecer? Eita! Que Tava isso? combinado não, hein? sério? Deixa eu te falar, não tava foi combinado. surpresa isso. Caramba, então É foca só- nele, diretor, ó, foca nele, Presta vai. atenção. Se tirar pegar e tirar foto das anotações, eu vou olhar pra câmera. O Júlio pediu pra eu olhar pra câmera. Se tirar foto das anotações, postar no Stories e as suas anotações forem mais páginas, as maiores páginas, a maior quantidade de páginas, você vai ganhar um Pix de 100 reais do Deu Bom Podcast. É só postar, marcar @Guideoli, Gui.deoli. Augusto Moraes M, Moraes com I. Jean_Del Negre. Júlio JOTTA.01 e... Caramba, vamos voltar pra ele mudar esse Não, arroba. Os arroba vai estar na descrição. O arroba vai estar na descrição. É só pegar, colocar o arroba. Quem anotar mais, a gente vai ganhar um Pix de 100 reais. Boa. Excelente, Galera, excelente. foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Que aula, velho. Aprendi muito. Que aula. Que espero que você que vai assistir aí tenha realmente a vida, né? Como a gente diz assim, cara, praticar o que escuta, que eu tenho certeza que vai gerar resultado. Segunda-feira, toda segunda-feira, aqui Deu Bom Podcast. Não perde, porque aqui a gente é vendedor raiz que fala de venda de vez em quando. E não isso fala aí. de venda e vende de vez em quando. É o contrário. Tamo junto, galera. Pessoal, só para reforçar também, esse episódio vai estar também disponível no Spotify, então segue no Spotify, clica lá, às vezes você vai ouvir indo pro trabalho, voltando do trabalho, do escritório, enfim. Cara, muito importante esse apoio aí no início de vocês, segue lá no Spotify, compartilha também, posta, sempre que postar que tá ouvindo, marca a gente que a gente sempre vai repostar. E é isso, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e valeu! Boa, deu bom.